Tudo bem, pessoal? Vou fazer uma live hoje com o Dr. Felipe Zarur, meu amigo, médico, professor, cardiologista, esperando ele entrar aí, conectando aqui. Ah, deu certo! E aí, E tudo aí, beleza? bem? Tá? Áudio tá bom? Tá ótimo. Você tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo bem. Ah, que legal. Conseguimos, né? Eu dei uma atrasada. Eu confundi só um pouquinho aqui os horários, mas tudo Botou bem. horário de Brasília, mas E eu tô esperando aqui, tranquila, esperando dar 8 horas. live Mas nacional, né? Tem que botar de Brasília. nem, juro que eu nem percebi, viu? Mas tudo bem. Então, vamos começar então. Em primeiro lugar, quero agradecer você aceitar o convite, criar um Instagram, né? Espero Pois que é, fique aqui me tirou do desse anonimato. lado aqui com a gente. Pode parar, você é o rei do YouTube. Agora vai ficar aqui no Instagram com a gente. Bom, a live hoje a gente vai conversar um pouco sobre residência, carreira, mercado médico, algumas coisas que a gente tenta conversar com os alunos ali, não só para médico, né, mas de uma maneira geral. Então, hoje é com esse convidado especial, Dr. Felipe Zarur, formado pela Faculdade de Medicina da Unic, residência em Clínica Médica pelo Hospital Júlio Miller e residência em Cardiologia pelo Hospital do Coração em São Paulo. Preceptor do Internato de Clínica Médica da UFMT e também da Unic. E editor e idealizador do canal do YouTube Eletrocardiograma Fácil, ECG Fácil, onde ele ajuda a descomplicar a leitura dos traçados, né, Zarur? Eu preciso aprender isso aí, eu sei mais ou Ao menos menos quando está tenta. sinusal. Se está sinusal, eu consigo identificar. Passou daí, eu já Tem que tenho saber alguma. ver se tem QT longo no uso de glucantime, né? Pois é. Aí eu tenho que pedir ajuda para os universitários. Mas de verdade, obrigada mesmo por aceitar o convite e para sair, né, como você disse, dessa zona de conforto e falar aqui com o pessoal, com os alunos, com os colegas médicos também, de um tema que eu acho é, assim, é imenso, né? Dá para a gente ficar aqui horas falando, mas vamos tentar seguir aqui algumas perguntas que eu recebi também, que a gente já vinha discutindo, né? Então, Saru, Então, obrigada. que isso, eu que agradeço ao convite, né? Não sei se a gente vai suprir o que todo mundo está esperando e tudo mais, né? Lembrar que eu conheci a Soraya, não sei se ela vai lembrar disso, Ai, meu mas Deus, eu já vem contar era a minha idade. eu era interno, ela era residente de infecto na época. Enfim, eu já vi que ela era brava na época e tal, mas Isso mas aí, ela sempre foi continua. uma pessoa que eu admirei sempre, tá? Então, tudo que ela me pede, eu vou lá tentar ajudar. Toda vez é isso, né, Soraya? Ah, obrigada mesmo. Bom, então vamos começar aqui nosso papo, aproveitando, né, essa pandemia, né? Eu sei Sim? que a gente tem falado tanto de Covid, mas aproveitar o outro lado da pandemia, que tem sido um momento de reflexão para muita gente também. E uma Uhum. reinvenção em vários setores, né? Em vários segmentos de mercado. E não podia ser, e não vai ser diferente também com a nossa profissão, com a Uhum. medicina, com a classe médica, que na verdade a gente já vem passando por algumas mudanças, Olha, né, nos últimos anos. E muito se deve, né, Zadura, ao aumento do número de médicos também. A gente tem mais de 300 faculdades de medicina no Brasil. Eu estava atualizando alguns números, a gente tem formado 32, em média, 32 mil novos médicos por ano. Então, isso daria mais ou menos 2 médicos por 1.000 habitantes. Então, é muita coisa. Né? Só que, lógico a que gente eles tem se só concentram em faculdade, algumas menos faculdades que a Índia, né? Só temos menos faculdade que a que tem Índia, quantos. né? Então, segundo lugar do mundo, sendo que a Índia tem 1,5 bilhão de habitantes, 1,7 bilhões de habitantes, né? E tem mais ou Isso. menos 100 faculdades a mais do que nós. Então, Uhum. é, É é absurdo, né? inimaginável, né? É inimaginável, exatamente. né?
Hoje, médicos ativos no Brasil, a gente tem em média 500 mil médicos ativos no Brasil. E isso se concentra em algumas regiões, né? A gente tem os grandes centros com uma proporção muito maior de médicos para 1.000 habitantes do que comparado com o interior e cidades muito menores, com menos Exatamente. incentivo para o médico. Eu acho que esse é o principal problema do Brasil, tá? Não é falta de médico, é falta de médico no interior, né? Então, nos grandes centros, abarrotado de médicos, né? Tem bastante médicos e vai ter cada dia mais. E vai ter cada dia. Em geral, quem forma não quer ir para o interior, ele tem a vontade de ficar por aqui mesmo. E, enfim, é mal distribuído. É basicamente isso que a gente tem por aqui. Não acho que seja muito difícil dos demais locais, né? E lógico, por que eles não vão? Não tem garantia nenhuma, não tem qualidade de serviço, não tem carreira médica, né? Então não tem. E pior de tudo, não tem. Você tem a promessa de pagamento e não tem pagamento. De vez em quando você toma tombo. Eu já passei por isso. Não é fácil, você fica puto da vida. Mas, enfim, N situações que te atrapalham de ir para o interior, né? Com certeza. E aí, com isso, os grandes centros, né, com maior número de médicos, eles vivem um cenário de uma competitividade muito alta. Com isso, baixa remuneração, cada vez, né, a remuneração médica está ruim, né, cada vez mais, e tem uma tendência a piorar. Horas de trabalho, qualidade de vida, então tudo isso interfere no estresse do médico em grandes centros. E daí vem o tema da discussão realmente, que é como se reinventar, como se diferenciar no meio de tudo isso, dessa competitividade enorme, má remuneração, qualidade de vida ruim. Como você faz para se diferenciar e ganhar melhor, trabalhando menos, com mais qualidade? Eu acho que isso que a gente quer discutir aqui um pouquinho, e isso não precisa, a gente vai falar de residência médica, mas você já consegue ir se projetando de alguma maneira desde a sua vida acadêmica, né? Tentando alternativas para não só tecnicamente como médico, mas também alternativas. Sem dúvidas. Eu sou professor tanto na Unic quanto na UFMT, e saibam, né, principalmente aos alunos, que eu principalmente, porque eu sou coordenador de pronto atendimento no Santa Rosa e no Hospital Geral, né? E, enfim, saibam que vocês estão sendo olhados desde a faculdade, né? Com certeza. Eu não vou trazer um aluno que não se interessa, não é focado, não tem um bom raciocínio. A gente percebe isso desde a formação, tá? Bom relacionamento com a equipe. Exatamente. Da mesma forma, a gente vai procurar ainda antes de formar os colegas que a gente sabe que vão nos ajudar, que vão somar, tá? Então, tentem ser sempre atualizados, sempre interessados. É isso que a gente busca, né? É isso que a gente procura. Isso não quer dizer puxar o saco, longe disso. Não, tá? Com certeza. É ser comprometido com o trabalho. Comprometido com o trabalho. Esse é o principal ponto. Eu sempre falo isso, não é na questão do médico, é questão de médico, engenheiro, arquiteto, enfim, qualquer tipo de formação. Se você for bom, se você se destacar, você vai ter espaço, tá? É basicamente isso, tá? Então, se você tem uma boa formação, vai atrás, procura, é interessado, é comprometido, você vai ter lugar, você vai ter espaço. Cedo ou tarde vai aparecer sua chance. A partir do momento que você tem sua chance, você vai demonstrar, e aí a pessoa vai acabar entendendo que você é a pessoa certa para o cargo, e vai acabar ficando trabalhando de forma indefinida, e aí até crescendo no serviço, né? E esse comprometimento não pode parar nunca, né? Não é porque está ali, conseguiu uma vaga, né? Eu acho que toda a profissão, de um modo geral, precisa realmente de muita ética, profissionalismo, comprometimento com o paciente que está ali, precisando da gente. Então, vamos começar falando de um ponto que eu acho que acaba sendo uma dúvida muito comum para os alunos que formam,
Então, ali, pronto, CRM na mão. Ele é só o ponto de partida, né? Ali começa uma grande história. E aí vem a dúvida, e agora? O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ou eu vou já entrar na residência? O que que eu faço? E aí, Felipe? Quando a gente está em formação, a gente acha que vai facilitar tudo quando você pega o CRM, né? Vai abrir as portas para mim e tudo vai resolver, e agora que eu vou ganhar dinheiro, e enfim. E a gente vê que quando a gente pega o CRM, é apenas o início de tudo, tá? Você estava achando que o início era a faculdade, na verdade, é a área de lazer. Depois que você sai da faculdade, que aí o bicho pega, tá? Então é a hora de começar a galgar a sua posição na sociedade, né? Bom, a gente tem, primeiro, fazer residência ou não fazer residência de cara, né? A gente tem algumas bifurcações. Depende da realidade que você vive, né? A sua realidade já é uma realidade de já ter constituído família, tem filhos, enfim, tudo isso vai ser levado em conta. Sua família depende de você trabalhar? Essa é a pergunta, tá? Porque na residência você não vai ganhar bem, tá? Você vai trabalhar muito e ganhar pouco. Não sei quanto está pagando hoje, acho que em torno de 2 acho que é menos de 3 né? mil, 2.800, enfim. Alguma coisa assim. Para 60 horas de trabalho, tá? Então No é muito mínimo, trabalho. no mínimo. Exatamente. 60 horas no papel, tá? No papel. Você sabe que você vai trabalhar mais, tá? Então, você não vai ter tempo. A gente acaba arrumando um ou outro plantão, né, para tentar se segurar, mas não vai conseguir tirar dinheiro, tá? Então, primeira coisa é se pensar. Você precisa de dinheiro no momento? Todo mundo precisa, mas você depende de que você trabalhe, a sua família depende da que você trabalhe, isso é importante, tá? Porque é isso que vai guiar. Para mim, é isso que guia. Se você tem condição de trabalhar, de fazer residência logo de cara, a minha primeira orientação é que faça, tá? É prova, é difícil. Olha, gente, tem vaga, você vai estudar, você tem vários locais para fazer e depende de você, tá? Então, falar que é muito difícil, não vou conseguir, desculpa, você está se colocando, protegendo no mesmismo, né? Então, a hora de estudar é a hora da faculdade. Internato está aí para isso, você está ali para aprender e para estudar, tá? Então, é a hora de preparar, de focar. né? Exatamente. Então, o primeiro conselho que eu daria, se você tiver como fazer a residência direto, que faça. Uma opção que foi o que eu segui, no caso dos homens, isso é possível, você passar na residência e trancar a vaga para ir para o exército. É uma opção, tá? Foi o que eu acabei fazendo. E é mais tranquilo, né? É tranquilo? Exatamente. É tranquilaço, tranquilaço, tá? Depende de onde você vai. Por exemplo, não sei se o Bonlai está aí na live, mas o Bonlai foi para Forte Coíba. Aí, não é coitado, tranquilo, não. ali ele tem história sofrida. Eu fui para Corumbá, foi tranquilo, foi sossegado, bastante médico, enfim. Você consegue tirar um dinheirinho e tá com a sua vaga segura, tá? Um erro que a gente costuma cometer é o seguinte: olha, já estudei demais, agora é a hora de eu parar, eu vou ganhar um dinheirinho e depois eu vou pensar nessa residência e vou começar a estudar daqui 6 meses. Daqui 6 meses você chega e pensa, acho que daqui mais uns 2 meses eu começo a estudar. Quando você vê fim do ano, tá? E aí, se você não estudar, você vai ser atropelado pelos colegas que estão chegando. Porque eles vão estar com tudo fresquinho na cabeça, tá? Um cara que estudou, passou 2 anos sem fazer residência, ele vai lembrar o quê? De GO, de pediatria. Não vai lembrar de nada, tá? De saúde coletiva, enfim. Clínica médica. Clínica médica. A única coisa que ele vai ficar estudando depois, né, de formado, se ele for trabalhar num pronto atendimento da vida, é clínica médica, tá? Se ele for um cara dedicado. Em geral, a pessoa forma e para de estudar. Esse é o esperado, tá? Então, primeira dica que eu daria era essa: fazer residência, se possível, se você conseguir passar direto, se não, focar para entrar na residência o quanto antes. E uma coisa que eu vejo também, que eu acho que tem que ter um cuidado, é quem... não, eu vou trabalhar e depois eu vou para residência. Exatamente. É uma armadilha. Mesmo. Qual que é o meu propósito? É fazer uma reserva para daí eu ir para a residência, não focar na reserva. É uma armadilha. A pessoa entra, primeira coisa, consórcio de carros, previdência privada e um apartamento na planta. Pronto, acabou, é o kit do recém-formado.
E aí, é plantão em cima de plantão, ele não consegue largar esses custos fixos, para pegar uma bolsa de residência. E aí, se ele entra, se é mesmo assim ele entra na residência, ele entra já com uma dívida, um custo mensal muito alto. Para isso, ele também vai ter que pegar inúmeros plantões para conseguir manter Padrão de o vida, né? pagamento dessas Exatamente. contas. E Padrão de aí, vida que ele se enfiou, ele né? se Esse é o problema. enfiou. E porque a gente não Exatamente. tem educação financeira, né? A gente Exatamente. Ninguém tem. ninguém explicou isso pra gente. Ó, faz uma reserva de emergência, o que significa reserva de emergência, para Exatamente. daí, então, você ir realmente para uma residência. Porque falar que vai ganhar um dinheirinho, mas não se propor a isso, guardar de verdade, para quando você estiver na residência, você aproveitar a residência, aproveitar é realmente estudar, é acompanhar os professores, né? Porque também tem muita gente que vai para residência, né, Felipe? E, ó, você não vê a cara do residente direito, não estuda, vive de plantão, chega com cara amassada de sono. A pessoa tem que ter na cabeça que ela está ali para se profissionalizar, né? Então, ela tem que saber que aquela ali é a última linha antes dela entrar no mercado, tá? Então, ou ela se prepara ali, ou ela vai passar o bonde e vai acabar perdendo a última chance que ela tinha de se profissionalizar de fato, né? Às vezes você tem uma formação ruim durante a faculdade, por sua culpa mesmo, ou da culpa da faculdade, mas você pode corrigir isso na residência, né? Você pega, foca e começa a estudar mais na residência, acaba crescendo mais, enfim, você acaba se destacando de qualquer forma. Tem gente que até a água bater na bunda, ela não vai melhorar, tá? A hora que cai no mercado de trabalho, aí ela começa a ver que não está preparada para aquilo, e aí já era, entendeu? Já passou. A hora de formar é a hora que você está na residência, basicamente isso. E a residência ela é um estágio prático que nada se compara, né? Você é verdadeiramente uma pessoa que entra e é outra, se bem aproveitada, é outra Exato, que muda sai. completamente a cabeça. Uma Completamente. coisa que eu coloco, ok, você pode pensar em fazer a residência depois, pode pensar em fazer a residência agora, isso vai depender da sua condição financeira, vai depender de como é a sua vida, família e tudo mais, mas o que você não pode pensar é não fazer residência, tá? Uhum. Isso, se você está tendo essa visão, achando que está ganhando bem e está tudo bem do jeito que você está tendo uma visão distorcida da realidade. Essa é a verdade, tá? Por quê? Eu estou trabalhando no postinho de saúde, para mim isso aí tá tudo ok. Olha só, o que mais forma residente hoje é medicina da família. Eu não dou 3 anos para 100% dos postinhos de saúde serem guarnecidos por médicos que fizeram medicina da família. Tá? Uhum. Então, ou você tem uma visão correta da situação, ou você vai ficar para trás. Tá? Uhum. É simplesmente isso. Não tem por que Há a você colocar opção de você não fazer. Não há. Não tem por que você Pelo menos colocar na um minha visão. recém-formado no posto se você tem Não tem médicos porquê. com formação Porque meu pai é prefeito, não sei do quê. Olha, você vai ficar dependendo do seu pai até quando? Né? Uhum. Então, enfim, é Depender a hora de de crescer, política. exatamente. Depender de política amanhã, seu pai não é mais prefeito, né? Enfim, eu acho que ou você faz a residência no momento agora, ou daqui a pouco. Não há opção de não fazer. Essa é a minha visão. E Certo? fazer bem feita, né? Fazer Se bem feita, dedicar de tá? corpo e Passe no alma. local que você quer, estude, vá, conheça a residência antes de entrar. Vá lá, pergunta, converse com os colegas que já fazem, tá? Isso é interessante, isso é importante. Eu conheci a residência de clínica médica de lá do Júlio Miller, onde eu fiz antes de conhecer. Eu conheci o professor Maninho, ele é meu tio. Uhum. Enfim, ele me apresentou e enfim, eu gostei demais. E era lá que eu queria entrar, também entrando lá. É isso, foco. Buscar o máximo de informação. E às vezes a Exatamente. residência, igual perguntaram também, faço residência em locais menores ou é importante eu ir para grande centro? Eu acho que depende muito do Depende seu do que você vai objetivo fazendo. também. Né? Exatamente. Eu fiz residência, eu formei na Unic, fiz residência no Júlio Miller, e para mim não teve melhor. Eu era R2 e já assumi a CCIH na época do geral, então todas as oportunidades que eu tive foi graças a eu ter feito a residência também aqui.
Aí também a dedicação de você enquanto residente, enquanto aluno, os professores te conhecendo, são essas pessoas que vão também te colocar no mercado de trabalho. Como eu queria Exatamente. morar em Cuiabá, para mim fazer residência aqui era o que realmente eu queria. Não necessariamente ir, sei lá, Emílio Ribas, HC, né? E muito vai da sua dedicação enquanto residente. E para doença tropical, pelo menos, eu já conheci várias faculdades de várias residências de infectologia. Não me lembro, não perde para ninguém, não. Né? Ali, professora Márcia, professor Cora, ali, Francisco Souto Exatamente. e Belisa, aquilo ali é uma turma só de fera. E falando assim de trabalho, Zaru, continuando nessa linha, eu recebo Pera aí, muito rapidão. médico. Pegar uma cervejinha, né? Porque... Tem que pegar. Eu devia ter. Eu fico confundindo o horário, senão eu tinha pego a minha agora, né? A professora Denise aí. Jonathan, os alunos. Legal, gente. Saúde. Saúde. Corona. Eita. Depois eu quero que você fale lá do seu curso do YouTube. Mas Sim. o pessoal fala que lá também você É verdade, toma tomando uma a corona, inclusive. cervejinha. Eu também, daqui a pouquinho, vou tomar uma. Então, vamos Então, lá. aproveitando para falar dessa questão do mercado de trabalho, você que ajuda tantos alunos que recém entram no mercado de trabalho, aí posicionando tanto no pronto atendimento que você já faz a gestão, mas também indicando para outros locais, como eu sempre busco indicação com você. Uma dúvida frequente é como que eu vou receber, como que vai ser meu contrato. E aí vem a questão pessoa física, pessoa jurídica, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de contratação médica, se vale a pena eu abrir minha empresa, se não vale, como que é isso? Porque a gente forma, e aí eu preciso trabalhar, mas como que tá para eu receber? Como que isso hoje está no mercado? Tá. Em Cuiabá e no resto do Brasil, infelizmente, a pejotização, né, que como chamam, se impôs, tá? Então não há. Tipo, é muito raro você conseguir trabalhar em Cuiabá ou em outro local do Brasil sem que você tenha PJ, tá? Eu até colocaria isso como algo a mais. Você procurar, por exemplo, quando um aluno formando, né, vem me procurar, eu já falo, olha, você tem PJ? Se a pessoa tem PJ, já facilita a minha Já vida, tá? faço. Por quê? É uma pessoa que eu já não vou ter dor de cabeça de... Por quê? O que acontece normalmente? A pessoa não faz a PJ, fica enrolando para fazer, fica enrolando, não faz nunca, né? E aí a gente acaba tendo que desligar a pessoa com o tempo, tá? Uhum. Então, quando a pessoa já Infelizmente. tem... Exatamente. Quando a pessoa já tem a PJ, já facilita e já é um a mais, tá? Mesmo que seja uma coisa boba, né? Pareça uma coisa boba, quando ela já tem PJ, facilita a contratação, tá? Já é um passo à frente dos colegas, né? Uhum. Trabalhar com pessoa física é possível, tá? Se você for contratado, principalmente através do SUS, né? Para trabalhar no pronto-socorro e tal, você vai ser trabalhado por CLT. Mas lembrar, já que já é uma armadilha que eles acabam fazendo, em geral, o salário base não é o que você recebe, tá? Ele vai te oferecer um salário de X, mas na verdade esse salário é o salário base, mais o que ele chama de mensalinho, ou enfim, o que seja, né? Que vai ser um a mais, né? Para você receber. Qual que é o problema disso? O problema disso é que férias, 13º, tudo vai ser baseado nesse salário base. Outra coisa, se você agora, por exemplo, num período de Covid, você ficou doente, tendo que ser afastado, você vai receber, vou receber o salário base, tá?
Você vai receber aquele bem menor. Isso é um problema da classe médica, que se sujeita a assinar um contrato desse, né? Você entra num contrato desse, e aí amanhã você ficou doente, ou tirou férias, ou enfim, qualquer coisa que você for fazer, você vai perceber essa armadilha só nesse período. Tá? Então, às vezes, mas o salário aqui é baixinho, só que eu preciso vir uma vez na semana só. Não entra nessa, tá? Você vai entrar e vai chegar amanhã, pode ser que você comece indo uma vez por semana. Daqui a pouco vai chegar um outro gestor que vai falar, olha, seu contrato aqui é 40 horas. E você vai ter que cumprir 40 horas. Vai acabar o quê? Você largando o emprego, ainda saindo xingando, o problema foi seu, não foi dos outros, tá? Você aceita esse contrato. Tem estabilidade então, nenhuma. Exatamente. Então, PF, já acostumem-se. Para trabalhar, pelo menos como plantonista, não é fácil, não vai conseguir. Muito raro, tá? Eu nem conheço algum lugar que contrate por PF ainda aqui em Cuiabá. Tem locais que fazem, inclusive, sem PJ, mas, enfim, aí é completamente fora, não acho que não vai nem comentar. Acho que tipo aquele antigo por fora. Esse por fora aí não vai nessa, não. Receita Federal está te esperando. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde você cai, não tem jeito. Exatamente. Melhor fazer direitinho. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. E a questão claro. do imposto, né? Também as vantagens do PJ é de você pagar um imposto menor. Apesar de não ter garantia, mas ainda que você dê um plantão num local e outro plantão no outro, achando que vai pagar menos imposto, no fim das contas vão somar tudo, tá, gente? Não sejam bobo, tá? Você vai ter que pagar no fim do ano para a Receita, tá? Aqui, então não seja bobo. Exatamente. 27,5, não tem jeito. Exatamente. Tá? Isso. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui. Sim, concurso público. Eu sou um concursado, tá, no Júlio Miller. Concursos públicos aparecem. Eu, na verdade, gosto muito do Hospital Júlio Miller e, enfim, eu estava esperando esse concurso. Era um concurso lugar que eu queria trabalhar, tá? Então, nessa situação, vale a pena sim. Eu sugiro muito o concurso público, principalmente para mulheres em idade fértil, tá? Porque, ainda que você largue, eu não gosto desse concurso e tudo mais, você engravidando, você vai receber, tá? Naquele período de 6 meses pós-parto, você vai ter uma licença maternidade, você não vai ter no PJ, por exemplo, tá? Então, nessa situação, eu acho bastante interessante. É um local de estabilidade, claro, isso é importante, né? Principalmente em um momento desse de Covid, por exemplo, a chance de você ficar sem emprego é muito alta, tá? Estando concursado, você se garante ainda que estando sem trabalhar, tendo que ficar afastado, você vai receber, tá? Então é uma garantia. Eu concordo que tem que fazer sempre o PJ, eu acho que é fundamental, precisa, mas é uma possibilidade também concursos públicos, né? Eu acho que, assim, para a pessoa que forma, né, que vai trabalhar como autônoma, pessoa física realmente hoje, você não vai conseguir emprego. Tem que ter a sua PJ para poder se colocar nos plantões ou até mesmo numa equipe, né? Às vezes você tem a equipe de clínica médica. Como que você vai receber aquele valor? Também é tirando nota, é sua prestação de serviço. Então, pessoa física, pessoa jurídica na classe médica e também em outras áreas, é a pessoa física que vai realmente prevalecer. Outra opção, como você colocou, seriam os concursos e outra seria a CLT. E existem algumas situações que nós médicos ainda somos contratados como CLT. Uma dessas formas somos os professores, né? Nós somos contratados ou pela universidade, né, particular, como na legislação CLT. E existem alguns hospitais, mas isso é hospitais maiores, né, como eu sei que o Moinho dos Ventos, alguns cargos do Sírio, do Einstein, que tem também uma contratação CLT. Mas isso é a exceção, realmente. Exceção, exatamente. Grandes centros, pode ser. Mas o hospital é muito raro. Em geral, eles terceirizam, né? Esse é o normal, acho né?
para quem tá formando aí, então já verificar a sua empresa, sua PJ, né? Me procurem. Hã? Me procurem. Isso aí. E também, né, Zaru, quem vai começar a dar plantão, já preparando os cursos de ACLS, ATLS, quanto mais você pudesse capacitar para entrar Meu primo falou para eu ter cuidado com o Conar por causa de cerveja. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu acho que de trabalho de pessoa física, jurídica, eu acho que era mais ou menos isso. Porque e mesmo assim, nessa área do recém-formado, passando um pouco para quem já está numa formação, vem a questão agora do médico nas mídias sociais, né? Tem gente que acaba de formar, faz uma pós, talvez 6 meses, um ano, e começa a se projetar em mídias sociais. Eu acho que eu tenho visto isso muito, não só aqui em Demais. Cuiabá, mas principalmente em São Paulo. E as pessoas medem muito o médico pelo número de seguidores, vamos dizer assim, né? Quanto mais seguidores, como se ele fosse um melhor médico. E não existe essa relação, né? Você pode ter um ótimo médico com poucos seguidores e também ter um médico com até um certo grau, sem querer discutir esse assunto que não é a questão aqui, até essas questões muitas vezes sem embasamento científico, mas que vão se projetando de uma maneira midiática aí nas redes sociais. E a gente tem visto muito isso. Então, ter cuidado também com como que você vai se colocar no mercado, qual que vai ser a sua durabilidade nisso, qual que é realmente a sua formação para você se manter nisso. E a gente vê... A Jamila, uma colega minha, né, minha sócia, inclusive, ela fala uma coisa que é verdade. O médico, em geral, o médico que a gente sabe que é muito bom, né, na nossa formação, a gente acaba sabendo quem é bom e quem não é. Em geral, ele é low profile, né? Então, esses médicos que são muito espalhafatosos, meu amigo, cuidado, viu? Ele pode querer aparecer para você, mas a gente sabe, né? A gente sabe quem que é bom, quem que não é, pela formação. Se você... Pelo que ele defende muitas vezes, né, nas Exato, redes principalmente sociais. pelo que ele... Qual que é a largar... bandeira que ele levanta ali, né? Exatamente, largar estatina, não sei o que, enfim, não vou nem entrar nisso. Senão a gente não cardiologista surta com isso aqui. Enfim, a rede social eu acho que é um instrumento, né, que tem que ser usado, principalmente porque o médico ele não é autorizado a fazer propaganda, né? Então a rede social ainda é uma terra meio sem lei, né? Que a gente pode utilizar para tentar se autopromover, né? Eu não acho que é errado fazer essa autopromoção, mas não sendo leviano, né? De forma alguma. Passar informação, isso é importante, tá? A pessoa que ganha engajamento, eu acho que é relevante, tá? A pessoa tem engajamento e, enfim, levar a ciência para frente, né? Conseguir colocar novas evidências para a população em geral, de uma forma fácil, é uma forma interessante, né, de agir. Mas o problema é que ela é muito mal explorada, né? É uma situação que a gente vê que quanto mais seguidor o cara tem, mais eu acho que ele é pilantra, entendeu? Então, é complicado, né? A questão é que o médico, depois de ele vendo algumas áreas se destacando, né? Vamos colocar educação física, personal trainer, e realmente fazendo, tem gente que faz um trabalho muito, muito sério, né? Batemos 100 aí Olha aí, Zarur! Aê! Boa, pega outra cerveja. Tem que abrir outra cerveja aí, eu tenho que tomar uma aqui também. Pega uma lá. Mas assim, o médico antes, para ele atingir o cliente dele, o paciente dele, ele fazia um cartão de visita, distribuía e esperava, né? Esperava, deixava distribuir em todos os pronto atendimentos, distribuía nos consultórios, esperava isso chegar na mão de um paciente, marcar a consulta e o boca a boca, e que seu nome caísse no boca a boca de uma maneira. E hoje isso não vai conseguir alcançar
Não tem As alcance nenhum, pessoas né? não têm alcance nenhum. Você passa num local, você está olhando o celular, você vai. Você passa no aeroporto, aqueles outdoor, aqueles com luz imensa, que você gastou horrores, mas você nem olha, você está olhando o seu celular. Então, as pessoas Bom, descobriram a importância e o poder de uma rede social para alcançar o seu público, seja os seus alunos, seja o seu paciente, o seu cliente. bom, por favor. Então, eu vou abrir uma também, né, Pedro? Aqui, ó, abre uma aí, vou abrir. Vou lá pegar uma, pera não. Minha médica vai pegar. Hã? Ó, para o Luciano aqui pegar uma para mim. Então, é, o médico, de uma maneira geral, ele está descobrindo o poder da rede social para isso também, né? Então, aí o que acontece? Quando alguém começa a fazer, e eu falo porque eu gosto também de às vezes aparecer aí, começa blogueirinho, Exatamente. É que né? esse pessoal Meu acabou queimando, né? blogueirinho. E aí, A o pessoa. que você tá? Então, isso vai deixando muito a pessoa muito vulnerável, ela não quer se expor, né? Então, acho que o maior problema, às vezes, que nós médicos temos e eu acho que de uma maneira geral, todos, né? A gente fala aqui de médico, mas de uma maneira geral, é que todos têm o medo do julgamento, né? E isso deixa Exatamente. todo mundo Eu cada acho vez mais que. travado. E perde a oportunidade de também alcançar pelas mídias sociais um objetivo, um público, seja paciente, aluno, enfim. O que eu acho é que vem do pacote, tá? Se você optou por ser médico, você tem que estar preparado para saber o que vão falar, tá? Então, a partir do momento que você é médico, você tem um consultório, enfim, quer ser respeitado, você também tem que ser um pouco mais conservador na rede social, tá? Não tem jeito, tá? Uhum. As pessoas julgam, as pessoas são hipócritas, tá? Então, ela vai julgar que você tá de biquíni, você tá fazendo o que for, tá? Então, perfil pessoal já é complicado, tá? A partir do momento que você se expõe demais, acaba sendo complicado. Perfil profissional, você tem que ter cuidado também, porque às vezes a pessoa joga na mão de um leigo que vai acabar jogando e você não vai estar tomando conta da sua rede, ela falando bobagem, escrevendo errado, isso é tudo julgado, tá? Então, ok, você quer se destacar na rede social, você vai ter que tomar conta disso como se fosse uma coisa imprescindível para você, entendeu? Não dá para simplesmente fazer com a barriga. Se quer fazer, faz você mesmo e faça com bastante afinco, né? Eu acho Eu que é acho isso. que eu até aproveitando falando de mídia social, eu acho que a gente pode ter propósito também aqui, né? Qual que é o seu propósito na mídia social? O que você quer levar? E aí eu acho muito legal o seu canal do YouTube. Eu estava até dando uma olhada antes aqui de começar a live, é, e muitos alunos falaram, Soraya, eu assisti todo o curso dele, todas as aulas, que legal quando eu comecei a publicar da nossa live. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você não aparece ali, né? Você fica por Não, trás das telas. gravo de cueca. Como que foi isso? Porque deu muito certo, né? Acho que precisa regravar agora você aparecendo lá. Exatamente. Então, é que eu fiz a primeira vez. Para que eu fiz o canal, né? Vamos lá para a história. Na primeira turma de medicina, o pessoal, eu trabalhava em Santa Rosa e o pessoal ia rodar comigo pela emergência lá, entendeu? Então, o que acontecia? Toda a turma, eles queriam porque queriam aprender eletro. Né? Então, dá aula de eletro, dá aula de eletro. E aí, o que acontecia? Eu começava, porque você tem que começar do começo, né? Então, a partir do momento que você começava, a hora que estava começando a engrenar, rodava a turma. E aí voltava no início de novo, entendeu? Então, toda a turma eu tinha que recomeçar e nunca conseguia progredir. Uhum. Chegavam, mandava um pouquinho mais para uma, um pouquinho menos para outra, mas não conseguia progredir e voltava no início sempre. Aí, por que eu gravei a primeira aula? A primeira aula foi o seguinte. Falei, olha, eu vou gravar aqui a aula, pelo menos para vocês terem alguma noção
já para irem sabendo alguma coisa, né? Para não ficar repetindo a mesma coisa sempre, né? Foi basicamente para essa era a ideia inicial. A ideia não era uma coisa de proporção maior, tá? A ideia era para fazer para a própria Unic ali, tá? Uhum. Vou começar aqui. Explica um eletro para mim, professor. Ok, mas vê pelo menos os 3 primeiros vídeos ali e aí depois a gente começa a conversar, entendeu? A ideia era essa. Legal. Mas o pessoal foi gostando, né? E foi se inscrevendo. O primeiro vídeo, ele tem 400 mil views, né? Então é bastante, né? Pelo menos porque é um assunto muito restrito, né? Para poucas pessoas. Não é uma coisa viral que pegue e tudo mais, né? É uma coisa que a pessoa assiste porque gostou mesmo. Então isso deixa a gente feliz, né? Por causa dessa aula, né? Então, a primeira aula é a mais assistida, enfim, é a aula que eu quero que seja mais assistida mesmo, porque é realmente uma introdução. E, enfim, se eu estou ajudando aqui, tem pessoal da Angola que assiste, né? Eles falam português lá. Isso é muito legal, né? Eu acho isso muito legal. E deixa Enfim, eu te falar, eu assisti algumas aulas, né, tentando também entender, mas até comentaram aqui, de onde que você tira tanta analogia, de onde que sai tanta... Meu Deus do céu! cabeça de nerd, Olha, é assim. olha que cabeça, hein? Olha, muito, muito bom, muito bom. Então, aproveitando, né, esse canal mais, essa área mais tecnológica, agora com a pandemia também, a telemedicina foi provisoriamente autorizada, né? E Sim, na verdade já é sim, uma realidade no mundo todo, né? Mas aqui exatamente. sempre foram, talvez até por conta de como que o brasileiro Empecilhos, né? pode, tudo. Mas eu, assim, não tenho uma opinião totalmente ainda formada, mas como que você vê isso? O que que você vê isso neste momento e Eu como que trabalho pode com se telesaúde, projetar? tá? No Júlio Miller, no concurso que eu tenho lá, eu dedico 2 horas desse concurso por semana com telelaudo de eletro, enfim, telesaúde. O que é a telesaúde lá, né? Pelo menos para o Estado. Eu acho interessante porque ela evita encaminhamentos, tá? Para o SUS, eu acho que isso é fundamental, porque não sobrecarrega tanto o sistema, né? Por exemplo, o cara tá lá no postinho de saúde, lá em, sei lá, Confresa. Ele tem uma dúvida, ele joga no sistema, ele é jogado para o cardiologista que vai dar o parecer dele, entendeu? E aí no parecer eu posso resolver localmente mesmo, pela internet, ou eu posso falar para ele mandar o paciente para a gente avaliar no ambulatório, entendeu? Eu acho que nessa situação eu acho bastante válido. Agora, tudo ser É o seu por... canal com o médico ou Então, com o exato. Na paciente. verdade, é médico com médico, tá? Isso. Médico com médico, É. isso. Aham. Isso a gente não considera como teleconsulta, porque não é o paciente com Uhum. você, né? Mas já Aquela é questão de exame físico usando a ferramenta. direcionado. Exatamente. O paciente, o pessoal da Prevent Senior utilizou isso agora no Covid. Eu acho que ajudou demais, tá? Eles eram o primeiro foco no Brasil, primeiro foco importante, e acabaram fazendo. A Thalita tá aí no chat. Ela me falou como é que foi, enfim, ela participou desse telesaúde aí deles lá, e enfim, evitou de velhinhos, né, que basicamente são o público lá do Se Prevent Senior, deslocar. irem pro hospital, que era um foco, tá? Então Uhum. eu acho que em algumas situações é válido sim, mas eu acho que não serve como substituto, tá? Eu acho que vai demorar muito ainda para a gente ter um substituto à consulta cara a cara, né, olho a olho. Porque tem muita coisa que a gente precisa examinar. Então, não é tão simples assim. Eu acho que telemedicina, nesse sentido de orientar sinais e sintomas, se deve ou não buscar atendimento no momento, como a gente está vivendo agora, é válido. E ajudar os colegas também do interior do Brasil, eu acho que também, como você faz, eu acho que lá na Telesaúde também tem da dermatologia, né? Eu Tem acho que tudo, isso tem daí vários. tem várias especialidades, né? Eu acho que isso daí ajuda muito, né? Facilita também para a população que está ali sem um especialista do lado, porque também você vê tantos pacientes se deslocando de regiões tão distantes, muitas vezes sem necessidade, né? Então também tem isso. Aproveitando também o gancho aqui de telemedicina,
falar um pouco sobre... Só lembrar, por favor, de inscrever lá no canal, viu, gente? Olha. Olha lá, escreve lá, deixa seu joinha, ativa a notificação. Link na descrição do meu perfil, viu? Isso aí. Aproveitando, falando até do jovem médico, como que a gente, na faculdade de medicina, a gente convive só com médico, né? Ali vive aquele mundo só de aluno de medicina, não convive com outras. Parece que você fica 6 anos ali naquele mundinho. Quando forma, não muda. Então, a gente está sempre ali naquele mundo só de médico. Comunidade, né? Aquela comunidade. E assim, como é importante a gente, mesmo na faculdade, conviver com outras formações, como, por exemplo, pessoas de TI, de computação. Falando de ajuda do Covid, 2 médicos formaram, junto com um desenvolvedor de tecnologia, um aplicativo que chama Missão Covid, que foi um sucesso no Brasil e no mundo. Eles atendem mais de 200 pessoas por dia, direcionando também se vai ou não para o hospital. Então, eu queria chamar a atenção de como a gente, médico, pode compor com outras formações e ajudar a desenvolver soluções. Né? Na minha área, né, na área de infectologia, a gente tem um sucesso que é o robô Laura, né, que identifica precocemente, através de inteligência artificial, sinais e sintomas de um paciente e já diagnostica rapidamente um paciente com sepse. Então, assim, quantos problemas que a gente tem na área de saúde e que com a tecnologia a gente pode ajudar a desenvolver. Aplicativos simples. Então, eu falo isso, que é a questão da medicina e tecnologia, medicina, empreendedorismo, é a gente começar a pensar um pouquinho mais fora da caixinha, né? Não viver, claro, a gente tem que estudar toda a parte da medicina, mas também tentar olhar para o lado, claro, e tentar visualizar questões que possam inovar, né? Trazer mesmo realmente soluções para problemas que muitas vezes estão ali no nosso dia a dia. Exatamente. E a gente, como aluno, como professor, principalmente os alunos ali, tentar abrir a sua volta com outras especialidades, buscando como que pode ajudar a resolver, às vezes, problemas do dia a dia. E isso a gente, muitas vezes, não se atenta, né? E quando você vê, tem aquele menino com 22 anos que desenvolveu o aplicativo tal, e a gente, na saúde, tem imensos problemas que tecnologia e inteligência artificial poderia ajudar muito. O pessoal da UFMT, da medicina, eles têm um programa de computador lá que eles, enfim, não sei como é que foi desenvolvido. Eu sei que os alunos, eles pegaram e fotografaram as peças anatômicas pedaço a pedaço e conseguiram reconstruir 3D, coração, entendeu? Conseguiram refazer tudo isso daí. A aula de anatomia ficou muito mais imersiva, né? E, enfim, isso aí é aluno que fez, tá? Aluno nosso aqui, enfim, os caras que eram... fazia engenharia e tal, sabe? Pequenos gênios, né? Vamos dizer assim. E o cara acabou fazendo isso daí. Não, e tem os caras de tecnologia, eles são muito fera, né? E até hoje, numa reunião, a gente estava discutindo que um dos grandes problemas, não agora na pandemia, porque os hospitais, principalmente privados, estão realmente vazios, mas um dos grandes gargalos é o pronto atendimento, né? Sim. E aí até o gestor do hospital falou assim, a gente tinha que desenvolver um aplicativo que eu tô indo para o hospital, eu decidi ir para o Hospital Santa Rosa, Hospital São Mateus, eu já vou no aplicativo colocando meus dados, porque um dos gargalos ali... Já faz a inscrição, né? Já manda o convênio, a foto, seus dados, você chega ali, passa na triagem, sua consulta já está autorizada e você já é atendido. Então, assim, tem muita tecnologia, muita... subutilizada, na saúde, né? E a gente médico tem essa visão do problema e é se juntar com pessoas que podem resolver isso. Isso, querendo ou não, é uma maneira de empreender na medicina, né? Sim, claro. E nós não sabemos, né, como, não só na tecnologia, a gente não sabe muito de empreendedorismo, né? A gente, eu vejo colegas, você deve ver isso mais do que eu, que dá plantão e não sabe quanto
se recebeu todas as consultas que foram Maioria, assim, feitas. né? Maioria, sim. Eu fiz não sei Eu sei quantas porque avaliações. eu sei porque eu mando, né? Ó, você fez tantos plantões, esse aqui é o valor que você vai receber e tal. Aí ele olha, acho que tá um plantão a mais. Eu falo, não tá não, cara, você fez isso aqui. Eles não têm controle nenhum, né? Não consegue fazer Exatamente. uma gestão nem do Aí seu. acaba tendo que pagar a gente para ver isso, entendeu? Poxa, né? Então, assim, a Uma gente também coisa. tem que fazer a gestão do nosso A negócio, que minha é a irmã tá nossa no. prestação. Oi? Minha irmã que faz isso daí, ela tá dando risada aí, Ah, porque ela só é eu demais. sei, né? Eu acho que eu nunca fiz e nunca paguei ninguém para fazer, ou É um seja, eu devo saco. estar num prejuízo aí de 17 anos. Mas é mais ou menos isso mesmo. A gente tem que fazer a gestão do nosso negócio, que é a nossa prestação de serviço. Isso já é um grande empreendedorismo, né? Cuidar das nossas consultas, tentar gerir Exatamente. melhor o nosso consultório para não perder paciente, para o paciente voltar, para não perder aquela. Ligar, saber se está tudo bem. Simplesmente, o paciente adora se você faça isso, tá? Ah, daqui 15 dias o cara foi de alta de Covid agora. Liga daqui 15 dias. E aí, seu fulano? Tá tudo bem? Melhorou? Como é que tá a família? Pronto. O paciente adora isso, uma coisa simples que não custa nada você fazer, tá? As coisas que você tem que deixar organizado, deixar tabelado, já para saber exatamente o que tem que ser feito, né? As Uhum. coisas bem simples que fazem a diferença, né? Fazer a gestão dos seus pacientes, não deixar, né, dar essa atenção, ter um relacionamento com eles, não é só uma consulta, um retorno e pronto, né? É aquele paciente que vai voltar, vai trazer a família e por aí Bom, vai levar o seu nome de uma maneira bom. também para outros pacientes, e isso com certeza vai trazer mais valor para o seu negócio. Felipe, a gente tem 1 hora apenas, então tá acabando nosso Então tá bom. bate-papo. Eu quero Dá tempo de tomar agradecer. mais uma ou não? Agora eu tô com sede, né? Vou ter que tomar uma cervejinha aqui. Eu queria agradecer muito você aceitar o convite de Ah, falar que aqui isso. com a gente, comigo, com todo mundo aqui. O pessoal parece que gostou bastante. Eu vou deixar a live salva, tá? E muito, muito, muito obrigada. E eu queria que você finalizasse aí. Então, só a Soraya para eu fazer um Instagram. Não tinha Instagram. Ela me encheu o saco esse negócio aqui. Eu falei, Agora tá, você vou tem que fazer esse postar troço aí. lá, vou postar uns eletros lá pra gente. Pode Vai virar levar Instagram DCG Fácil. agora você leva o eletro lá pro Instagram. Pode Pode deixar fazer comigo, lá os não. desafios que eu vou tentar. Vou errar todos, mas eu vou tentar. Então, pessoal, isso aqui é basicamente eu falando da minha visão de mundo, tá? Se é correta, se não é correta, enfim, é o que eu acho. Se puder ajudar alguma pessoa que seja, já está valendo, né? Porque o que eu tenho de visão da medicina é basicamente que a gente está seguindo para um local de amplo lotação de médicos em Cuiabá e no Brasil inteiro, tá? Como a gente colocou no início, 300 e poucas faculdades de medicina no Brasil, sendo que aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, já tem diversas, tá? Então, cedo ou tarde vai ter uma lotação de médicos, vai cair preço de valor de plantão. Como é que a gente se defende disso? Sendo bom, tá? É sendo bom. Basicamente, é essa a dica que eu deixaria para vocês. Sejam os melhores, tentem, pelo menos foquem em ser os melhores. É basicamente isso que a gente sempre procura fazer. E se você vai ser ou não o melhor, não interessa, sendo que você está procurando a perfeição. Então, basicamente é isso, gente. Estudar, se comprometer com o paciente, ter bom relacionamento também, não só Exatamente, com o paciente, exatamente. mas com a equipe multidisciplinar também. Eu vejo aquela era do médico que sabe tudo, que ele que determina tudo. Então, isso realmente não tem mais lugar. O médico vai discutir a conduta não só com o paciente, com a família, mas também precisa ouvir toda a equipe que está à sua volta, né? Cada Exatamente. vez mais, toda a equipe tem que ter voz ativa na conduta do paciente. Além, lógico, da família e do próprio paciente, ele tem que ser ouvido também. Então, acho que era isso. Muito obrigada. Vamos ver se a gente marca outras agora, tá?
Vou botar água Obrigada isopor mesmo. aqui do lado, bobeei, né? É longe. Eu também, né? O Luciano está lá longe, não trouxe uma para mim. Eu vou beber agora, tá? Então tá bom. Abração, gente. Obrigada por todos que participaram aqui com a gente, tá? Beijo. Obrigadão, gente. Falou. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.